A minha aula hoje é sobre uma droga, né, uma medicação que vai estar sendo comercializada, está para ser comercializada no Brasil, que teve o seu lançamento oficial ano passado. É uma medicação que tem a sua importância muito grande para quem faz asma grave, porque ela traz uma expectativa para uma parcela dessa população que não tinha acesso a qualquer terapêutica. E, além disso, ela também se torna uma medicação que tem algumas características diferentes dos imunobiológicos que estavam sendo comercializados até agora, desde 2004, quando os imunobiológicos entraram no Brasil. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu quero agradecer a oportunidade da AstraZeneca, né, na pessoa do Luiz, né, que é o representante aqui, para falar sobre essa medicação. E também gostaria muito de agradecer o fato de eu poder ter feito a aula da minha forma e ter tido a liberdade de pescar coisas que eu acho que são muito importantes para o conhecimento de quem está vendo asma grave, né, na sua essência, né? Então, assim, várias e várias vezes vocês já viram essa cascata inflamatória, né? Quando a gente fala de asma grave, e a gente está vendo aqui essa interface que existe, né, entre o meio ambiente e a nossa via aérea, que é o epitélio respiratório, né? E a gente compreendeu muito mais esse epitélio depois dos últimos, talvez, 14 anos, onde essa cascata ela começou a ser desvendada de uma forma muito mais minuciosa e a gente começou a entender como ela funciona. Então, aqui a gente tem um epitélio, né, íntegro, mas ele agredido por vários fatores durante a vida, né? Estaria faltando aqui também a fumaça do cigarro, né, como que vírus, alergenos, bactérias, né, e várias agressões, e mesmo agressões físicas, que podem fazer uma lesão epitelial e um início de um processo inflamatório que se inicia por essas três substâncias, que são três interleucinas, né? TSLP, interleucina 25 e interleucina 33, que são chamadas de alarminas, né? Porque são, na verdade, alarmes mesmo. Quando esses agressores entram em contato com o epitélio, elas são ativadas. E é muito interessante que a forma com que elas são ativadas depende muito da genética de cada um, né? Ou seja, talvez se o paciente tem uma genética específica e tem alguns genes que se relacionam à produção de muito mais interleucina 33 e ativação, ele vai ter um processo inflamatório onde a produção de muco é muito mais intensa. Se ele tem uma ativação da interleucina 25, isso está muito relacionado com pacientes extremamente hiperreativos. E se você tem ativação da TSLP, ela tem uma abrangência em todos esses aspectos, mais produção de muco, mais hiperreatividade, mais agressão na via respiratória. Depois que eu ativo essas interleucinas, que são as alarminas, eu começo um processo inflamatório que vai envolver todas essas células, que a gente não está com intenção de detalhá-las aqui, mas o que é mais importante é que, se eu tenho uma genética predisposta, o contato desse alergeno com essa célula, que é muito importante, que é a célula dendrítica, ou apresentadora de antígeno, vai fazer com que ela amadureça um determinado linfócito e faça com que ele passe a produzir as interleucinas relacionadas ao processo inflamatório TH2, que é interleucina 4, 5 e interleucina 13. Essa via acontece em 70% das asmas na infância. Então, e quando a gente aprendia isso, a gente dizia, com o Dr. Jansen, falecido, que foi meu professor, que era asma intrínseca e asma extrínseca, né? A asma extrínseca era asma alérgica, a asma intrínseca a gente não sabia o que era, que provocava. Naquela época, onde não existiam biomarcadores, né, Gláucia? Então, e eu não conseguia entender, tá, mas se 70% das asmas na infância eram alérgicas, o que eram as outras 30%, né, de crianças que não eram alérgicas, não eram atópicas e eram asmáticas? 30% são, 25% são asmáticos eosinofílicos, que não são alérgicos, e 5 a 4% são asmáticos não alérgicos e não eosinofílicos, que sofrem agressões nessa via respiratória, muitas vezes virais na infância, e que,
com o passar do tempo, se tornam hiperreativos, broncoespásticos, que também são asmáticos. E nós chamamos todo esse grupo de asmáticos. Quando essas crianças se tornam adultos, as coisas mudam um pouco. Os asmáticos alérgicos continuam sendo alérgicos, mas não é uma proporção tão grande que vão se transformar em asmáticos graves. É uma proporção até um pouco menor, que atravessam a adolescência ainda com sintomas. E essa proporção de 25% de eosinofílicos vão se transformando numa proporção muito maior, que nos asmáticos adultos podem chegar até 60% ou 70% deles, onde o eosinófilo está envolvido na via fisiopatológica da doença. Por que essa mudança acontece? A gente ainda não entende muito bem, mas uma das teorias é que esse paciente que é alérgico e sofrendo inúmeras agressões, inclusive infecciosas durante a sua vida, o asmático infecta muito por vírus, por bactéria, então quem tem filho asmático sabe, doutora, será que a imunidade dele não vai melhorar? A imunidade está ruim, não, a imunidade está ótima, está bombando, aliás, né? Nunca teve tão boa. Por que será que essas crianças, muitas vezes, vão se transformando em adultos mais graves e mais eosinofílicos, geralmente, porque o eosinófilo ele tem uma relação muito boa com a gravidade da doença. Quanto mais eosinofílico, mais asmático, mais exacerbador, mais morre de asma. E nós perdemos 5 brasileiros todos os dias por asma, e nós não podemos esquecer nunca disso. Então, por que essas pessoas? Acredita-se que essa via, que é a via dos 70%, de repente começa a ser ativada nessa célula, que é a ILC2, que também é o linfócito, só que é um linfócito que pertence ali, né, a via inata e não adaptativa, que é extremamente estimulado também pela TSLP, transformando uma asma que era alérgica em alérgica e eosinofílica, ou surgindo só eosinofílica, sem ter nada de alergia, que é uma asma extremamente mais agressiva. O que faz essa transformação? Uma das explicações talvez seja, que não aparece aqui, mas uma tal de interleucina 9, que pode fazer a ligação entre esses dois sistemas, transformando aquele eosinófilo, que era mais ou menos bonzinho, num eosinófilo extremamente agressivo e que vem com tudo para agredir e remodelar essa mucosa. E, além disso, também existe a possibilidade de gerarmos um processo inflamatório que não passa por nada disso, passa por uma via que não é essa via. Tá? Ou seja, a TSLP talvez seja uma das mais importantes interleucinas, porque ela tem um papel em praticamente todas as células do sistema imune, ela tem uma ação importante em todas, e ela também é produzida por algumas, né? Uma das células que acaba produzindo é o mastócito. O mastócito é aquela célula que vocês se lembram, que ela degranula e solta grânulos de histamina, que faz broncoconstrição e faz produção de muco, e provoca tosse. E mesmo quando a gente inibe todo esse processo inflamatório, às vezes sobra mastócito ainda. O mastócito no músculo fazendo broncoconstrição, que é aquele paciente que, se a gente vê, não tem mais nenhum biomarcador de inflamação, o eosinófilo está controlado, a alergia quase não existe mais, mas o paciente continua fazendo broncoconstrição, porque o mastócito continua estimulando o músculo o liso e produzindo mais TSLP, e esse loop vai acontecendo. Por causa dessa importância, né, um agente que iniba a TSLP, com certeza, vai trazer uma mudança muito grande para o perfil desse asmático. E uma coisa que muito me preocupava quando eu comecei a ouvir falar desse, meu Deus, vão inibir alguma coisa que fica lá no topo da cascata, será que não vai dar ruim? Porque é tão importante essa TSLP. Mas uma coisa que eu achei, que eu digo que me tranquilizou, é que nós temos duas isoformas. A isoforma curta da TSLP, que é uma isoforma anti-inflamatória e protetora, inclusive para a geração de oncogenes. Então, a TSLP tem uma importância realmente muito, porque a gente só ouvia falar da TSLP, mas não sabe que, na verdade, nós temos duas porções. E nós temos a porção longa, que é essa que vai ser inibida
pelo anti-TSLP, que é o tezepelumab, que tem um efeito pró-inflamatório e ela é bloqueável. Essa TSLP, a sua isoforma curta, não consegue ser bloqueada. Então, isso dá realmente uma segurança muito grande para o produto, no sentido de você ter um efeito anti-inflamatório que é extremamente amplo, que consegue atingir várias células, e o mecanismo importante, sem ter esse efeito bloqueando o seu efeito anti-inflamatório. Então, assim, voltando aqui para a nossa cascata, nós temos aqui, então, a TSLP regindo esse processo inflamatório, que pode ser exclusivamente alérgico, se geneticamente o paciente tem essa predisposição e o alergeno atinge o epitélio, começando essa cascata inflamatória e gerando um perfil mais alérgico, ou o paciente tem uma ativação direta desse linfócito, que a gente chama de LC2, que foi descoberto só em 2010, então que a gente não entendia como que, se eu preciso ativar eosinófilo produzindo interleucina 5, se eu não ativar aqui, por onde que vão sair os eosinófilos daqui? Eles vão sair diretamente da ILC2, porque a ILC2 pode produzir interleucina 5 e interleucina 13 também. Desculpa. E, além disso, a TSLP também pode ativar a célula dendrítica e estimular a produção de um outro linfócito, que é o TH17, que vai atrair neutrófilos, fazendo o que a gente chama de asma neutrofílica, né? Que antigamente a gente só conhecia como a única opção da asma que não era alérgica, ou era neutrofílica. A gente quase não falava em asma eosinofílica. A asma eosinofílica foi um conceito que surgiu recentemente, e eu acho que 2010 é muito recentemente, para mim, pelo menos. Além disso, existe também a possibilidade de eu gerar tanto ativação de mastócito, fazendo broncoconstrição, e deposição de fibroblastos, fazendo inclusive remodelamento da via aérea, sem ter nenhuma célula inflamatória envolvida, ou tendo muito poucas, que a gente chama de perfil paucicelular ou paucigranulocítico. Ou seja, eu posso ter praticamente esses 4 mecanismos, se eu juntar esses dois, que a gente chama de T2 baixo, que são aqueles que não têm envolvimento de nenhuma dessas células, nem essas interleucinas, que são as T2, eu posso ter esse mecanismo, eu posso ter esse, e eu posso ter a junção desses dois também, né? É importante eu conhecer esses perfis inflamatórios, sim, porque eu tenho drogas-alvo para cada um desses perfis, indicações específicas para cada um desses perfis. Só que até agora, até 2021, foi o último lançamento, eu tinha drogas que bloqueavam praticamente todo esse processo inflamatório. No entanto, esse processo inflamatório, que representa praticamente 1/4 a 1/5 das asmas no adulto graves, eu não tinha absolutamente nada para fazer. Então, a possibilidade de surgir uma droga que consegue atingir todos esses perfis desperta um interesse e nos faz pensar que a gente tem a possibilidade de transformar, quem sabe, num tempo, um epitélio saudável, né? Um epitélio doente, num epitélio saudável, né? Então, falando sobre epitélio doente, eu gostaria só de mostrar, né, uma imagem que até eu mostrei na outra apresentação que eu fiz, que eu falo que é essa continuação da anterior, de novembro, uma biópsia de uma paciente com asma grave, onde o bronquíolo dessa paciente está totalmente deformado, desestruturado. E essa desestruturação inflamatória é relacionada à asma grave eosinofílica. Então, a gente vê, vendo mais de perto essa imagem, a gente vê, então, aqui o epitélio, aumento das células. Alguns períodos a gente vê que não temos cílios mais, uma quantidade de muco, uma hipertrofia das células da camada basal, uma membrana basal meio desestruturada,
e o músculo liso entremeado por eosinófilos. Então, uma desestruturação dessa via aérea, que isso acontece no asmático também, onde a gente imagina que só no DPOC que a gente tem alterações que são irreversíveis. É difícil de imaginar que isso aqui possa ser reversível, uma desestruturação tão significativa como a gente está vendo aqui. Mas, né, uma das coisas que a gente tem observado nos estudos com o tezepelumab seriam a redução dos plugs mucosos. O que são esses plugs mucosos? Eles vêm sendo descritos em pacientes com asma grave que fazem obstrução na via aérea, principalmente de grosso calibre, por plugs mesmo, que são rolhas de tecido inflamatório e é um muco muito espesso. Eu sempre, quando eu falo disso, eu não posso me esquecer de uma paciente que falava do catarro. Ela dizia, doutora, meu catarro é marrom, é grosso, é muito ruim de sair, e o catarro é muito duro. Eu falava, meu Deus, essa mulher tem fibrose cística do adulto, porque ela tem um catarro que ela mandava foto, cuspiu o catarro para mim, graças a Deus. Eu parei de atender o convênio e ela não veio mais consultar comigo, ela deve estar com alguém, porque ela tinha um catarro muito marrom. E assim, a tomografia dela tinha esses plugs mucosos. Eu disse, mas que diacho de secreção tão espessa que essa mulher tem? É asma grave, eosinofílica, muito, com rinopolipose, inclusive, de início na idade adulta. Então, assim, a presença desses plugs funciona quase como um biomarcador num paciente asmático que apresenta isso dentro da via respiratória. Então, aqui é um estudo de tomografia que foi até derivado do estudo Cascade, que é um dos estudos que embasam o tezepelumab, onde se foi observado o desaparecimento desses plugs mucosos com estudo de tomografia, mostrando que, além da redução do espessamento da parede brônquica, desapareceram essas áreas de plugs mucosos, que é um bom biomarcador de processo inflamatório ativo. E também encontrei esse artigo que está relacionando a presença desses plugs mucosos com regiões onde o paciente não tem boa ventilação. Ou seja, esses plugs funcionam como rolhas mesmo e contribuem para a perda da função pulmonar desses pacientes. Então, são pacientes que têm VF1s muito mais baixos, porque a gente imagina, se isso acontece numa via aérea de grosso calibre, também pode acontecer numa de fino calibre, que é o bronquíolo, e o paciente pode ter uma perda funcional muito importante, e que, quando eles desaparecem, a gente vê uma melhora muito significativa da função pulmonar. E eu quero mostrar uma imagem que é de uma paciente, uma das pacientes que foi uma das primeiras a usar uma medicação inibidora da interleucina 5, que com isso melhora a asma eosinofílica, onde ela tinha essas imagens que são nódulos centrolobulares, formando muitas vezes árvore em brotamento, que foi confundida na época com uma micobacteriose, e por causa disso, ela foi biopsiada, que, aliás, é aquele bronquíolo todo desestruturado que vocês viram, que era asma só. Né? Então, o que eu falo, aquele plug mucoso no brônquio de grosso calibre também está no pequeno calibre, e também é secreção e inflamação na via aérea de menor calibre, mostrando esse desenho que a gente vê, que são nódulos centrolobulares, que, por vezes, fazem árvore em brotamento. VF1 dessa paciente, na época, antes de medicação, 1 litro 240, 41%. 2022, né, paciente já muito bem, VF1, 2 litros 630, 90%. Ou seja, a presença dos plugs mucosos nas vias aéreas de grande ou pequeno calibre representam pacientes muito inflamados, com uma grande capacidade de reconstrução dessa via aérea com terapêuticas-alvo. Quando a gente fala nisso, a gente fica animado e pensa realmente, né, no conceito que se fala, que é o conceito de resolução do processo inflamatório, né? E a gente não consegue passar por esse conceito sem pensar que a hiperreatividade brônquica, que é o carimbo da asma e o carimbo da inflamação. Quanto mais hiperreativo, mais inflamado. Aquele paciente que tem contato com ar frio e tosse,
que pula na cama elástica e tosse, né, Débora? Que a mãe fala, doutora, ele fica bem, né? Mas ele começa a brincar e começa a tossir e a chiar, né? Esses super hiperreativos são pacientes muito inflamados. Então, para a gente afirmar que um paciente entrou numa fase de remissão da doença, a remissão da asma passaria pela extinção da hiperreatividade brônquica, que é uma característica da asma. Eu só posso dizer que o paciente está em remissão se ele não tem mais inflamação, mas se ele deixa de ser hiperreativo, porque a hiperreatividade brônquica pode ser mantida pelo mastócito. Às vezes eu não tenho mais eosinófilo, mas o mastócito continua degranulando e fazendo hiperreatividade brônquica. Esse estudo é um estudo muito interessante que fala sobre a capacidade de alguns dos imunobiológicos, entre eles o tezepelumab, de redução da hiperreatividade brônquica com o tratamento. Então, esse estudo, a gente vê que, apesar desse ser fase 1 e esses dois estudos serem fase 2, né, o cascade, daquele que eu me referi, a gente vê uma mudança muito significativa em relação à hiperreatividade depois do uso do tezepelumab, comparado ao placebo, uma redução extremamente significativa. E quem trata a asma há muito tempo sabe que a hiperreatividade brônquia é a última coisa a desaparecer. O paciente melhora, às vezes deixa de exacerbar, mas ele continua sendo hiperreativo. Então, a gente vê nesses dois estudos essa demonstração gráfica e estatística, numa redução muito significativa, né, da hiperreatividade brônquica, fazendo com que esse paciente tenha realmente muito mais sintomas e uma qualidade de vida que faz uma diferença absurda. Ou seja, conseguir a remissão seria mudança estrutural, ou seja, recobrar o status saudável do epitélio, da membrana basal, do subepitélio e da musculatura, e a gente começa a vislumbrar essa possibilidade com as terapêuticas alvos que nós temos atualmente. Numa outra situação, a gente chamava de asma refratária. Na última edição do GINA, ele faz um comentário que eu achei muito interessante, que ele diz para a gente não mais falar a palavra refratária, porque o refratário quer dizer que não tem solução. Realmente, você não vai conseguir mais mudar. Hoje em dia, com terapêuticas novas, a gente não deve mais dizer refratariedade de tratamento, porque é possível que, usando medicações indicadas, e se esse paciente tiver acesso à terapêutica, talvez a gente não chegue exatamente nessa perfeição, mas a gente consiga essa melhora estrutural da via aérea com drogas que são muito poderosas e que têm, assim, uma ação extremamente específica. E quanto mais específico nós ficamos, eu ainda acredito que a gente vai ter uma oportunidade de poder genotipar esses pacientes e dizer assim, não é esse paciente tem uma expressão de interleucina 33 muito alta e é essa medicação que eu vou usar, ou esse paciente realmente tem uma expressão muito grande da bioforma longa da TSLP e é isso que eu vou usar para o paciente, um anti-TSLP. O meu recado final é que o epitélio respiratório é muito mais do que uma simples barreira entre o meio ambiente e os pulmões. A melhor compreensão dos elementos, funções e interligações de células interleucinas da cascata inflamatória na patogênese da asma grave permitiu o surgimento de novas e mais precisas terapias. As interleucinas epiteliais, também chamadas de alarminas, representam um alvo cujo bloqueio pode reduzir em vários níveis a atividade inflamatória, que é tão lesiva à estrutura das vias aéreas na asma grave. E no atual contexto terapêutico da asma grave, atingir a remissão clínica deve fazer parte do objetivo do tratamento. A gente deixa de querer só que o paciente diminua a frequência de exacerbações, mas que o paciente consiga ter uma mudança estrutural, e talvez isso seja possível em, quem sabe, 1/5 ou 1/4 da população de asmáticos graves. Essa é uma prancha que foi me pedido para colocar,
que é uma plataforma que tem informações e aulas muito interessantes sobre asma grave, né? A Carol que me pediu da AstraZeneca para colocar, em que você, se você escaneia esse QR Code, você libera esse acesso, e assim, as aulas realmente são aulas muito didáticas, tem umas imagens muito bonitas, e assim, para quem está entrando nesse mundo do processo inflamatório, né, fica tudo meio assustador, mas a gente começa a ver tanto e começa a ser tão encantador isso que você fica pensando, né, como que a gente não tinha pensado nisso antes, né? E acho até que é muito importante pensar que a gente não deve fenotipar o paciente com asma grave, a gente tem que fenotipar o paciente com asma. A gente tem que dar nome e sobrenome ao paciente. Então, é um paciente com asma alérgica de início na infância, ou é um paciente com asma eosinofílica de início na idade tardia, e diferenciar esses dois grandes fenótipos, que é asma que começou na infância e asma que começou na vida adulta, faz uma diferença muito grande para entender que é asma, e não ouvir essas barbaridades que às vezes a gente ouve lá no ambulatório, né? Mesmo às vezes até de alguns colegas pneumologistas, de que não, vamos procurar outra doença. Não é possível que isso seja asma. Então, assim, é asma, e é asma grave, tem características específicas. A gente não pode ser ignorante. Infelizmente, a gente é na medicina, porque é muita coisa para a gente conhecer, mas a gente tem que, pelo menos, ser bem pouco ignorante. É isso que a gente tem como alvo de vida, né? Muito obrigada.